Escuro, seguirei Jesus, mais forte e seguro vem da tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, ao sentir-te perto nunca perco a paz. Breve a noite desce, noite queima a luz, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos conduz aos céus. Breve a noite desce, noite queima a luz, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Não há dor que seja sem divino fim, mas, ó Deus, quem veja, compreenda assim. E apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesma levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite queima a luz, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Eu saúdo a todos com uma passagem que se encontra em João capítulo 8, versículo 12, onde Jesus diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Queridos irmãos, todos nós sabemos que vivemos no mundo de pecado, no mundo de trevas, de escuridão. E nós precisamos de Cristo para nos guiar em meio a toda essa bagunça, a tanta coisa errada que nós passamos aqui neste mundo. Com essa palavra eu saúdo a todos e iniciamos o nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, queremos te bendizer e te louvar, porque tu enviaste teu Filho Jesus Cristo para este mundo de pecado, de maldade, para nos resgatar, para nos dar uma viva esperança de um dia podermos estar contigo na eternidade, no mundo criado por ti, sem maldade, sem pecado, onde nós então desfrutaremos da tua presença, da alegria da tua presença. Perdoa-nos, Senhor, se nós nos desviamos dos teus caminhos, se nós nos deixamos levar pelas propagandas, pelos convites deste mundo e nos afastamos de ti. Fortaleça a nossa fé através da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu nasci e fui criado em Rondônia e também fiz o meu estágio, o meu PPHM, o período prático de habilitação ao ministério pastoral, lá no Mato Grosso. Esses dois estados e todos os estados do norte, eles são bem diferentes. É um lugar onde tem um tempo de chuva e um tempo de seca. E o tempo de seca
É um tempo bem complicado porque é um tempo de queimadas. E as queimadas acontecem lá muitas vezes de uma forma controlada, entre aspas. Os proprietários de fazendas e grandes propriedades, eles fazem um acero, que é o nome que é dado, eles limpam bem as divisas, as extremidades do local onde eles querem que seja queimado, para que o fogo não avance, para que o fogo não pule aquilo ali. Alguns fazem isso com tratores, gradeiam, para que não haja perigo. No entanto, quem conhece fogo sabe que com fogo não se brinca. E muitas vezes, mesmo tendo todo esse cuidado, o fogo ultrapassa o limite que é imposto por ele. No Mato Grosso, por exemplo, eu cheguei a ver fazenda onde o fogo passou, entrou dentro da mata, em mata alta, e consumiu a mata toda, tamanho o seu poder, tamanho a sua força e o seu calor. Alguns membros que moravam nessa região, eles me afirmaram que surgiam focos de incêndio 1 quilômetro depois de onde estava o forte do fogo, por causa do vento, daquelas fagulhas de fogo que são levadas pelo vento e jogadas longe. O que acontece normalmente nesses lugares? Dependendo da intensidade do fogo, ele varre tudo. Até mesmo árvores grandes e grossas ficam totalmente destruídas no chão. Nos Estados Unidos, nós vimos recentemente na Califórnia, na televisão foi noticiado isso, esse tipo de problema, onde casas, propriedades inteiras foram consumidas pelo fogo, animais morreram, algumas pessoas também morreram. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. O Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Eu que já vi muitas vezes o fogo em ação na minha vida, sei o poder que ele tem de destruir, de acabar com tudo. E eu fico impressionado com esse versículo e essa afirmação de Deuteronômio, que nós encontramos em outras passagens. Deus é fogo consumidor. A Bíblia fala que Deus é poderoso. Nós aprendemos desde meninos, desde criança, que Deus é onipotente. Ou seja, Ele tem todo o poder e a gente não pode imaginar o poder de Deus. Se um fogo descontrolado pode acabar com tudo pela sua frente, imaginem Deus, que é fogo consumidor. Em Isaías capítulo 10, o profeta fala desse fogo que consumirá todos que se lhe opõem e deixará os belos campos e florestas de Jerusalém no chão. Mas nós não gostamos de falar sobre isso. Não gostamos de lembrar que Deus é justo, que Ele fala sobre consequências de nós o abandonarmos, Ele e Sua palavra. O povo de Israel experimentou isso muitas vezes. Eles sofreram inúmeras situações, sentiram o poder desse fogo consumidor quando desobedeceram a Deus e o abandonaram. No Novo Testamento, o próprio Cristo fala sobre esse dia, que será o dia da vinda do Senhor. Encontramos em passagens que usam essa comparação, essa imagem do fogo, para retratar o dia do Senhor, o dia do juízo. Cristo disse: então Ele dirá aos que tiverem à sua esquerda:
malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. Também o apóstolo Pedro fala sobre o dia do Senhor como um dia de destruição pelo fogo. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Lembra o que eu disse antes? O fogo, quando está intenso, ele deixa tudo no chão, não sobra nada. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Um dos textos previstos para esse dia de hoje aponta para isso. E eu convido a lermos Malaquias capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O texto de hoje ele está num contexto bem parecido com o que nós vivemos. O povo havia cansado de esperar por Deus, pela sua justiça, que Deus aparecesse a Jerusalém para lhes trazer livramento. Algumas pessoas estavam achando que servir a Deus era inútil. Eles achavam que não ganhavam nada, não tinham lucro adorando a Deus e o servindo e o obedecendo. E muitas pessoas começaram a achar o crime compensa. A injustiça, a maldade compensa. Eles pensavam, aqueles que praticam a iniquidade prosperam. Eles afrontam Deus e o Senhor não lhes faz nada. Mas o texto de hoje está falando justamente o contrário. Aqueles que são arrogantes, que praticam a injustiça, a crueldade, a maldade, a iniquidade que abrange tudo que é errado, no dia do Senhor eles serão como palha e queimarão. E deles não se ouvirá mais, se acabarão com raiz e tudo, ou seja, tudo que eles são e fizeram não serão mais lembrados. Os malfeitores que parecem prosperar nessa vida se acabarão como um tronco de uma árvore consumida pelo fogo. Esse fogo será tão forte que não se achará mais nada depois que ele passar. No entanto, nós somos chamados a fixarmos os olhos não nisso, embora não possamos perder de vista e nos esquecermos das consequências de viver no pecado. Mas somos chamados a pensarmos naquilo que o versículo 2 aponta. Ao mencionar o fim dos que não obedecem, dos que não se importam com Deus, o profeta aponta para os crentes. Se por um lado o fogo do juízo vai consumir os malfeitores, o calor do sol da justiça vai aquecer os crentes com a mensagem de Deus em Cristo. Queridos irmãos, em Cristo nós temos uma justiça que cura, que restaura, que vivifica. Sobre os crentes surgirá um sol, não o mesmo que nasce sobre bons e maus que nós conhecemos hoje, mas um sol
que nascerá somente sobre os que o temem e o buscam de todo o coração. O sol da justiça trará salvação em suas asas. Asas no Antigo Testamento são símbolo de segurança, de proteção, de aconchego. Deus está afirmando que os justos que o temem triunfarão, vencerão e verão a justiça de Deus no dia em que Ele agir. Mas quem entregou sua vida ao Senhor e o obedece, não precisa temer. O texto afirma que esses verão o sol da justiça. Sabem o que é o sol da justiça? Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 1, versículos 78 e 79, é dito que João Batista viria para preparar o caminho do sol da justiça. O sol da justiça brilha sobre os que vivem nas trevas e na sombra da morte, ou seja, no pecado, para os guiar ao caminho da paz. Cristo nos ensina o que é graça, o que é paz, o que é perdão de Deus. Em Cristo nós encontramos a verdadeira justiça e perdão dos pecados. Em Cristo nós somos salvos, libertos da morte eterna. Nele nós nos refugiamos, Ele nos protege, nos guarda. Nele encontramos a luz do Evangelho. Essa boa notícia da parte de Deus. E este Evangelho ilumina nossos corações, nossas mentes. Jesus Cristo é o nosso sol da justiça. A volta de Jesus Cristo representa a cura de todos os males, o fim da nossa ansiedade, do sofrimento. O mal será extinto. Como mencionamos no culto anterior, lá na eternidade haverá alegria indizível. Lá nós seremos glorificados, teremos um corpo perfeito. Na verdade, a partir da conversão, a partir do momento que nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus e entendemos o Evangelho, nós já começamos a sentir um pouco dessa alegria, dessa paz, dessa segurança. Assim como o sol, que com seus raios dá vida, vigor à criação, espalhando a luz, assim Jesus Cristo derrama sua graça, seu Espírito vivifica, ilumina, cura e purifica todos os que têm fé nele. Isso nos faz como bezerros, quando são soltos da estrebaria, passaram a noite presos. De manhã, quando a gente abre a porta da estrebaria, o que eles fazem? Saem correndo, saltando de alegria, porque estão livres, podem se alimentar, podem beber, estão livres para andar, para correr pelos campos. Essa alegria vinda de Deus e de sua salvação, já aqui neste mundo nos fazem deixar de lado a tristeza do mal. Quem dirá na eternidade? Lá, de uma vez por todas, nós nos esqueceremos de tudo aquilo que nos faz mal, que nos entristece, que nos deprime. Lá nós experimentaremos a bênção poderosa de Deus. Queridos, o texto de hoje nos faz refletir. Por um lado, nós podemos ficar apavorados com as imagens descritas no versículo 1. Mas nos faz pensar como nós vivemos, como praticamos a nossa fé. Me parece que muitas vezes nós vivemos
de forma despreocupada. Facilmente nós nos desviamos, nos amoldamos ao mundo, às ideologias, às filosofias deste mundo. Isso não é bom. A Bíblia afirma categoricamente que o salário do pecado é a morte. E estamos falando não só da morte física, mas especialmente da morte espiritual, da morte eterna. Viver longe de Deus para sempre. É verdade, Deus é amor, mas também é verdade que Ele é justo. Juiz que não aceita o pecado, que não aceita suborno. Por isso, quem insiste no pecado deliberadamente, conscientemente, caminha para a perdição eterna. Por outro lado, o Senhor nos chama. Ele nos chama para vivermos uma outra realidade já aqui neste mundo. O Evangelho é uma ótima notícia para quem entende e reconhece o pecado e dele se arrepende. É um chamado para a vida, é um chamado para adorarmos o sol da justiça, Jesus Cristo. Quem ama a Deus e a Cristo tem um futuro reservado, um futuro extremamente feliz. O sol da justiça vem para nos aquecer, para nos consolar, para nos vivificar, para nos purificar. O sol da justiça trará o que nós tanto ansiamos. A justiça verdadeira, cura e salvação. O tempo de opressão pelo pecado se acabará. A luta contra a nossa natureza pecaminosa terminará. De uma vez por todas. Nós sairemos da prisão do pecado, como terneiros que são soltos pela manhã. Louvaremos a Deus com muita alegria, com júbilo. Estamos diante dessas duas realidades. Somos chamados a escolhermos o que nós queremos na volta de Cristo. Qual a sua escolha? O que você deseja? De que lado deseja estar? Se a segunda opção, a vida, a cura, a alegria eterna, não temas, mas adore ao Senhor com todo o teu ser. Voltemos para o sol da justiça. Voltemos para Cristo, andemos com Ele. Não por obrigação, por medo, mas por gratidão, por louvor. Pois o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Isso também está muito claro na sua palavra. Ele não se alegra com a morte do ímpio. Andemos em obediência. Façamos da Bíblia o nosso guia, o nosso manual, e não permitamos que as propostas deste mundo nos orientem. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos fortaleça e nos ampare em nossas lutas e tentações. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai querido, queremos nos entregar a Ti e Te adorar somente. Queremos seguir após a Tua palavra e não nos desviarmos para nenhuma proposta que seja diferente das Tuas promessas. Nos ajude, nos fortaleça, Senhor. Dê-nos um coração íntegro e fiel a Ti, para que jamais nos afastemos, mas que andemos sob o sol da justiça, Teu Filho Jesus Cristo. Guarde e proteja cada pessoa que está ouvindo esta palavra.
toque os nossos corações e mentes, para que reconheçamos nosso pecado, nossa incapacidade e nos aproximemos de Ti. Guarde e proteja cada irmão da nossa paróquia, das nossas comunidades, da Tua igreja espalhada pelo mundo. Dê força, dê ânimo, perseverança a cada um. Tudo isso, Pai querido, nós pedimos, e aquilo que não conseguimos lembrar e expressar, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Deus está aqui, que precioso é, Ele o prometeu, onde estão dois ou três. Deus está aqui, que precioso é, Ele o prometeu assim. Ó Cristo meu, faz minha alma um altar, para adorar-te com devoção, para viver na água da vida, e assim sempre saciar meu coração. Deus está aqui, que precioso é, Ele o prometeu, onde estão dois ou três. Deus está aqui, que precioso é, Ele o prometeu assim. Ó Cristo meu, faz minha alma um altar, para adorar-te com devoção, para beber na água da vida, e assim sempre saciar meu coração.